Olá, gente. Hoje, 15 de março de 2012. Hoje eu vou estar conversando com vocês sobre uma das teorias que muito me agrada, que na minha própria formação teve uma importância muito grande, que é a psicologia sócio-histórica. Obviamente que não dá para falar da psicologia sócio-histórica numa fala de 10, 15 minutos, mas eu gostaria de ressaltar alguns pontos que me chamam a atenção. Primeiro falando um pouquinho das superações epistêmicas que ela vai trazer, né, frente a outras teorias da própria psicologia. Quer dizer, ela traz, né, através desse fundamento do materialismo histórico dialético, uma possibilidade, né, de superar muitas vezes o paradigma do materialismo mais mecânico, né, e trazer uma compreensão dos fenômenos dentro, né, de um movimento dialético que exatamente proporciona aí uma superação desses modelos dicotômicos, ou seja, aquela ideia de sujeito versus objeto ou versus mundo, né? E visões, como eu disse mesmo agora há pouco, mecanicistas, ou seja, de causa e efeito. Nesse sentido, quando a gente tem uma visão dialética, né, dos fenômenos, por exemplo, psicológicos, que seriam dos possíveis fenômenos estudados, a gente acaba tendo uma compreensão muito rica, porque justamente você consegue apreender, né, aspectos subjetivos e também aspectos que fazem parte aí, que a gente poderia chamar de subjetividade social, usando até o Fernando González aí como uma possível referência, né? Então, do ponto de vista de epistemologia, o que a gente encontra na psicologia sócio-histórica, né, é justamente uma crítica bastante ácida, né, frente a essas psicologias que de alguma maneira se voltaram para esses modelos separatistas, né, positivistas, de homem separado do mundo, né? Então, nesse sentido, eu considero que, de alguma maneira, a psicologia sócio-histórica, ela também está contemplada, ela também está, de alguma maneira, inserida no que a gente pode chamar hoje desses paradigmas emergentes ou teorias da complexidade, né? E acho que aí ela tem sempre a nos ajudar, porque tende a olhar para o fenômeno psicológico sempre como um fenômeno psicossocial. E esse psicossocial, de fato, como psicossocial dialético, e não somente como algo, né, que se coloca, por exemplo, em leituras e discursos, muitas vezes de uma psicologia social norte-americana, né, que trabalha muito mais com uma ideia de influência e de resvalo no fenômeno do que do ponto de vista de multideterminação histórico, dialética, social, cultural, né? Então, acho que compreender os fundamentos epistêmicos ontológicos da psicologia sócio-histórica já nos dá, de antemão, uma possibilidade crítica de rever até os outros modelos da psicologia. Isso, aliás, é o que Fernando González Reis faz nas suas obras, em muitas delas, né? E que eu acho muito saudável, porque de alguma maneira nos força a revisitar outros paradigmas e de alguma maneira então contestá-los, mas de uma maneira crítica, conscienciosa, fundamentada, né? Nesse sentido, a gente pode pensar que a concepção de homem, né, quer dizer, o ser aí, ele está sempre como um ser sócio-histórico, cultural, econômico, ele é multideterminado, ele não é simplesmente um efeito, né, ele não é simplesmente um efeito de apenas um desses fatores, né, seja do aspecto, sei lá, biológico, ou seja, somente do aspecto social. Ele, ao mesmo tempo, ele aglutina e elabora os aspectos provindos do meio social, né, que nem gosto de usar essa palavra meio social, porque parece que o meio está fora do sujeito, né, e ele é constituído, e eu gosto muito dessa nomenclatura, né, com a realidade e com seus sócios, né, sociocultural, sócio-histórico. Essa é uma frase que a Ana Bock diz em um dos seus vídeos e que eu gosto muito, tá? Então, há uma superação da base biológica no sentido de que o homem passa a ser, né, não somente um ser que traz, sim, né, as suas questões biológicas, mas a vivência, e a vivência justamente com esses sócios, o possibilita superar, né, a sua condição biológica, mesmo que essa condição muitas vezes tenha alguns limites, né, claros e objetivos, tá? Então, acho que isso é uma das questões que nos traz hoje um questionamento até de teorias do desenvolvimento, por exemplo, que são claramente demarcadas por visões biologizantes, como se nós evoluíssemos, né? E como se existisse uma evolução natural de determinadas capacidades, habilidades motoras, enfim, psicológicas, né? Dessa maneira, a gente começa a encarar o homem de uma maneira muito mais ativa,
como aquele homem que atua de maneira consciente, que transforma, tem a possibilidade de transformar o seu mundo, o mundo em volta de si mesmo, né? Isso é uma coisa muito interessante, porque é a possibilidade de transformação. Não é aquela visão de homem, ou homem pronto, ou homem naturalizado, né? É um homem que consegue produzir os seus próprios meios de subsistência, os seus meios simbólicos, né? E, portanto, ele faz isso através de processos de subjetivação, ou melhor dizendo, até de intersubjetivação, né? Essa frase vem exatamente dessa ideia, quer dizer, o mundo objetivo é convertido para o subjetivo, produzindo um plano interno pela incorporação significada do externo, né? Quando eu falo pela incorporação significada, tem uma coisa que faz essa mediação, que faz total diferença, que é a linguagem, que é o mundo do afeto, né? Que de fato dá outro entendimento do fenômeno subjetivo, não mais como um espelhamento da realidade. Tá? A história da psicologia sociohistórica, então, nos mostra, né, que nós temos aí, de alguma maneira, a construção de algumas categorias teóricas para tentar explicar justamente essa complexidade, né? Inicialmente a ideia de ação no mundo, ou seja, de atividade humana, a ideia da linguagem, como eu acabei de ressaltar, a própria ideia de consciência, né? Eu diria que mais recentemente nos estudos, inclusive da professora Bader, a categoria da emoção, né? Pensando, por exemplo, até as próprias relações de inclusão e exclusão social como processos complexos que envolvem as emoções, né? Então, categorias que vêm cada vez mais sendo revistas e até mesmo ampliadas mediante a complexidade desse mundo, desses sócios, né? Falar então da questão epistêmica, ou seja, da produção de teoria de conhecimento, sempre vai fazer sentido para essa teoria a partir de uma relação com a matéria, né? E matéria não entendida de uma maneira mecânica ou apenas pragmática, mas tudo aquilo que tem um simbólico capaz de transformar e capaz de ser, de alguma maneira, apreendido, né? Então é uma visão já muito mais ampla e muito menos pragmática, que às vezes é associada à ideia de matéria, tá? Uma coisa interessante que na produção de conhecimento da psicologia sociohistórica, e que a gente, quando orienta algumas pesquisas, percebe, é que sempre quando a gente tem um viés epistêmico teórico como esse, né, o pesquisador ele é obrigado a olhar para o seu fenômeno de maneira contextualizada. Isso é uma coisa muito interessante, porque se começa a trabalhar com a ideia de conhecimento como uma construção, e não simplesmente como uma descrição real, né, ou uma descrição objetiva, espelhada da realidade. Isso é uma coisa que eu acho que contribui muito para o conhecimento na atualidade, né? Entendendo que o conhecimento é sim uma articulação, é uma construção, é uma interpretação, né? Aí aqui tem um pouquinho da história da psicologia sociohistórica, claramente demarcada com uma proximidade com a própria ideia marxista do século XX, século XIX, século XX na União Soviética, né? Antiga União Soviética, né? Hoje Rússia. Alguns nomes aí que chamam a atenção, né? Que de alguma maneira chamaram a atenção do ponto de vista de ideias, então Luria, Leontiev. Eu faria destaque ao Vygotsky, que até hoje nos faz revisitar, né, as outras psicologias e a própria psicologia sociohistórica e ampliar o seu espectro, né? Ela se aproxima na América Latina, e eu estou aqui falando especificamente do Brasil, né? Nós temos aí na década de 60, 70, por exemplo, a abertura da Abrapso, né, que é diria uma das grandes entidades acadêmicas de peso hoje, né? Temos hoje bastante pesquisadores na área sociohistórica, e destaco aqui os estudiosos da PUC de São Paulo, né, que fazem um trabalho muito interessante, com diversos braços, né, de alcance, né? E hoje a gente pode dizer que a psicologia sociohistórica ela pode estar sendo utilizada em vários braços da psicologia, do ponto de vista de mercado, de campo, né? Pensando primeiramente na área de pesquisa e educação como um dos seus grandes nichos de interesse, né? Podemos pensar hoje que a psicologia comunitária também pode encontrar na sociohistórica um bom cunho teórico para se articular, né? Então, isso que eu estava dizendo, né? A psicologia institucional, a psicologia comunitária, a pesquisa, né? Todos esses âmbitos podem estar sendo, de alguma maneira, então, habitados por sujeitos que tecem e constroem possíveis conhecimentos, né? Através dessa visão sociohistórica. Geralmente, quando a gente pensa na visão sociohistórica, há um viés de crítica muito forte frente ao conhecimento, ou mesmo uma visão clínica, né? Muito mais patologizante, individualista, né? Hoje se faz necessário, até mesmo o Conselho Federal tem trazido muito essa discussão, uma visão de uma psicologia mais comprometida com o social, né? E nesse sentido a gente trabalha muito eu tento trabalhar muito com a ideia
de promoção de saúde, né? Pensando em promoção de saúde como uma busca, um processo, né, de busca da qualidade de vida, de conscientização do sujeito frente ao seu lugar de sujeito na sociedade, né? E que é algo que nós estamos começando a construir enquanto prática, enquanto possíveis projetos de devir do ser humano. Acho que é uma das coisas que a psicologia deve se aproximar e realmente em qualquer área pensar em como realizar isso junto com equipes, né, na área da saúde pública. É uma das coisas que me chamam bastante a atenção. Aqui alguns nomes de pessoas hoje que gosto muito de ler, do ponto de vista de sócio-históricos, né, Ana Bock, Odair Furtado, Antônio Ciampa, Bader Savaia, Maria Gonçalves, Fernando Gonçalves Rey, que esse para mim é um dos grandes nomes, Boaventura Santos, né? São pensadores, né, contemporâneos bastante produtivos e que têm estado, por exemplo, no caminho, no percurso, né, político da psicologia no sentido dos conselhos federais, nas lutas por uma cultura de direitos humanos. Então, acho que são sujeitos muito interessantes para que a gente fique atento às suas produções, né? Bom, enfim, eu trouxe esse vídeo mais para estar demarcando justamente a riqueza, né, desta visão, até como uma possibilidade do psicólogo contemporâneo em superar, né, a sua própria história e trazer coisas novas, mais arregimentadas, com maior aderência ao nosso contexto, tá bom? Um abraço e até a próxima.